Quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, amém? E eu quero falar sobre enfermidade e luto, na hora da enfermidade e na hora do luto. Como que nós temos que procurar pela Bíblia compreender esses momentos assim difíceis nas nossas vidas. Eu quero tomar como base aqui Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o nome do Senhor. Um assunto assim bastante delicado, e necessário, vejo assim, pessoas que têm perdido, pessoas tão amadas, tão queridas, às vezes de formas assim tão brutal, tão repentina, E isso causa uma dor muito grande na alma das pessoas, que o ser humano, na verdade, nós fomos criados ali para viver no Jardim do Éden sem precisar passar pela morte, mas consequência do pecado gerou, felizmente, aí doença, e através da doença a morte, a violência e tantas coisas mais. Isso é muito cruel, irmãos. É muito doloroso. E eu quero assim trazer essa palavra. Espero que Deus venha falar aí ao seu coração, como Ele tem falado ao meu coração. Na hora da enfermidade e luto, conhecer alguns personagens bíblicos que lidaram com a enfermidade, com a morte. Vamos procurar entender que as enfermidades e a morte fazem parte do ciclo que Deus estabeleceu para a nossa vida, E crer na soberania de Deus, e estar preparado para se submeter à vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, que é soberana, e saber que Deus age através da enfermidade, da cura, do milagre. Deus age através da dor e também da morte, Para crescimento e amadurecimento da nossa fé. E procurar ajudar pessoas que estejam enfrentando enfermidade ou luto. Esse aqui é o propósito daquilo que irei passar para vocês nesse momento. Espero que eu possa conseguir passar uma mensagem aí ao seu coração. Então, entre os conflitos da vida, existem dois assuntos que temos maiores dificuldades em aceitar. O primeiro, compreender as enfermidades, às vezes as enfermidades que nos assolam. E lutamos tanto quanto podemos para aliviar a dor. Os pesquisadores da área da saúde são incansáveis visando esse fim. E o outro evento é sobre a morte, Então, assim, eu creio muito no poder da oração, gosto muito de orar, mas eu sempre, nas minhas orações, eu procuro apresentar as causas e dificuldades, mesmo sabendo que o Senhor delegou a autoridade para nós usarmos o nome de Jesus para conquistarmos aquilo que Ele estabeleceu e ofereceu para nós, mas eu sempre procuro apresentar as causas e pedindo que Deus faça a vontade dEle, porque eu entendo que mesmo sabendo que Jesus cura, que Jesus ressuscita até mortos, mas a vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Então, assim, nós oramos, nós decretamos no nome de Jesus, nós pedimos, porque
temos que nos apresentar diante de Deus com o coração contrito e aquebrantado, mas sabendo que Ele é o grande soberano. E Ele vai fazer aquilo que Ele acha, que Ele entende que é melhor para nós. Então nós temos aí esses dois assuntos, a enfermidade e o evento da morte, né? Não é à toa que a Bíblia afirma que o último inimigo a ser vencido pela raça, a raça humana, é a morte. Em 1 Coríntios 15, de 54 a 56, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não é à toa que a Bíblia afirma exatamente que o último inimigo a ser vencido pela raça humana é a morte. Nós lutamos, nós passamos por dificuldades tamanhas, mas Jesus já venceu a morte lá na cruz do Calvário. Mas nós, como seres humanos, será o último inimigo a ser vencido, porque quando nós morremos com Cristo, a morte não é o fim para nós, porque nós temos aí a certeza, a convicção de uma vida eterna com Cristo. Existem dificuldades em enfrentar essa realidade a respeito de nós mesmos, assim como de aceitar a morte de queridos nossos. Porque, como eu falei no início, irmãos, o homem não foi feito para morrer. A morte é cruel, né? Você imagina você ter que perder alguém que você amou a vida inteira, que você conviveu a vida inteira. Imagina você perder um filho, uma filha, você perdeu uma pessoa que você ama. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, é uma realidade cruel para nós. Através dessa palavra, que nós possamos aprender de uma forma mais profunda nesse tema. Então, a Bíblia exemplifica com clareza como os cristãos lidam com a morte e a enfermidade. Cristo, em seu ministério, tratou com seriedade tanto o enfermo como o enlutado, esperando que as enfermidades possam ser tratadas e os doentes curados, mas nem sempre ocorre assim. Aprendemos também que algumas enfermidades são consequências de pecados. Outras, porém, têm diferentes causas e finalidades. O que aconteceu ao cego da cidade de Jerusalém mostra que a sua deficiência física revelou o poder de Deus através da vida dele. João 9:3, a cura do cego de nascença, que Jesus chega, e aquele rapaz desde nascença ele era cego, e Jesus cura aquele rapaz, e as autoridades na época de então, de alguma maneira oprimiram até a família daquele rapaz, porque eles não aceitavam aquilo que Jesus havia feito na vida daquele jovem, e aquela enfermidade, né, o que aconteceu ali com aquele jovem, aquela cura física revelou o poder de Deus através da vida daquele rapaz. Algumas enfermidades podem ser consequência de algum pecado, mas alguém chegou para Jesus e perguntou: quem pecou? Foi ele ou os pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele e nem os pais, né? Mas é para a glória do meu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali foi uma luta muito grande, né? Porque quando ele vai se lavar no tanque de Siloé, que ele volta enxergando, os fariseus não queriam aceitar a cura daquele rapaz e quando chegam para ele, a coisa mais linda que eu vejo aqui nesse texto é que ele vai dizer o seguinte: os fariseus insistiam em retrucando que aquele homem era pecador, né? Jesus era pecador. O cego disse assim para eles: se era pecador, eu não sei, né? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então a enfermidade daquele rapaz foi para a glória de Deus. Ana, a gente vê que Ana foi curada da esterilidade, né? E aquela cura na vida de Ana contribuiu para o crescimento da fé dela e também para mostrar a importância da sua consagração. A importância de você ter um propósito diante de Deus, de você apresentar uma causa
impossível, mas você ter aquela fé em Deus e aquela vontade fortalecida, porque nada tirava a vontade daquela mulher de ser mãe, de gerar um filho para o seu esposo e se sentir útil diante da sociedade, né? E nós temos várias situações na Bíblia que a gente pode ver que Jesus curou, que Jesus fez maravilha. Muitas vezes, através do problema, nós temos essa oportunidade para testificar e glorificar o nome de Jesus. Sobre a enfermidade, é isso que a gente vê. Nem toda enfermidade é pecado. Muitas vezes Deus permite para a glória do nome dele. Tem enfermidade que são tratadas, né, que são aí apresentadas a Deus e Deus cura. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco na frente, né? Então, sobre a morte, podemos exemplificar a postura de José, filho de Israel, sobre a morte. Quando seu pai anunciou a chegada de sua morte, José demonstrou maturidade para tratar essa perda. Gênesis 48, 21. Vamos aí para a palavra. Disse Israel: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. José poderia, irmãos, ter dito o seguinte: sou o governador do Egito, né? Eu posso contratar os melhores médicos para cuidar da sua saúde, quero que o Senhor viva mais algum tempo, vou fazer alguma coisa, eu não aceito, né? Eu não vou aceitar a morte do meu pai, perdi tanto tempo para conviver com meu pai, e agora que eu estou com meu pai aqui, então como governador eu vou usar os meios que eu tenho para tentar, de alguma maneira, né, ter mais alguns anos de vida. Mas não, ele foi muito maduro, ele compreendeu aquela situação, e ele, de alguma maneira, claro que ele sofreu grandemente, mas ele entendeu que o que o pai dele estava dizendo, que era Deus que estava agindo naquela situação. Ele não demonstrou resistência, né, a essa perda. Isso não significa que ele não sofreu, mas que soube entender e aceitar os ciclos que Deus estabeleceu para a sua vida. São ciclos da vida. Deus sabe o que está fazendo, ele é soberano. Nós temos que confiar na soberania de Deus. Saber que nós somos pessoas totalmente limitadas, nossa mente é muito limitada, para nós compreendermos os desígnios de Deus. Quando Deus realiza o seu querer e a sua vontade, nós só temos que respeitar, agradecer a Ele, procurar compreender, porque Ele próprio vai nos dar esse conforto, esse consolo, através da presença do Espírito Santo em nossos corações. Porque Jesus disse que eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei convosco o Espírito Santo da verdade, né? Então Ele vai tratar os nossos corações. Então, os caminhos da enfermidade. Podemos considerar aqui 3 possibilidades em relação à enfermidade. A enfermidade ela pode ser curada, né? Nós temos vários relatos de Jesus curando enfermos. A enfermidade ela pode permanecer. Tem situações que nós vamos ver aqui pela Bíblia que homens de Deus pediram a Deus, mas Deus não curou. Ou a enfermidade pode gerar a morte, pode levar uma pessoa à morte. Existem aí essas 3 possibilidades. E nós temos que ser realistas e nós não podemos, como eu falei no início, nós temos que apresentar as causas a Deus, mas esperar que Deus faça a sua vontade. E a vontade de Deus é soberana. Comumente queremos alcançar a cura, claro. Quem não quer? Quem não quer ser curado? E todos nós queremos orar e ver as pessoas serem curadas. Mas a verdade é essa, mais de 30 anos de ministério, eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas instantaneamente. Eu tenho um exemplo aí na igreja, na própria igreja, uma vez chegou um irmão com o filho dele, irmão Telzinho, né, bem conhecido da igreja, chegou com o seu filho que ainda era um bebê, hoje já é um rapaz, já tem mais de 20 anos, mas ele chegou com aquela criança no dia de culto, desesperado na igreja, abraçado com aquela criança, se ajoelhou na frente do púlpito. Estávamos ali ministrando a palavra, colocamos a mão sobre a cabeça daquela criança, oramos a Deus em nome de Jesus, e aquele menino foi instantaneamente curado daquele mal, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas, muitas vezes, irmãos, nós já oramos por pessoas e pessoas chegaram a falecer. Outras
já oramos e a gente percebe que a pessoa durante muito tempo passou com aquela enfermidade, ou outras ainda luta contra a enfermidade que tem. Então existe aí essas 3 possibilidades. Independente da decisão tomada pelo Senhor, sempre teremos na adversidade da doença a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Então o certo é que, em meio a todas essas adversidades, né, que vem através da doença, né, esse sofrimento, né, mas a doença dá essa oportunidade para que a gente possa ter uma experiência maior com Deus. A verdade é essa. E Jó, ele já dizia isso em Jó 42, versículo 5, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu te conhecia só de ouvir falar. E agora você já pensou quem falou isso? Jó, um homem íntegro, um homem que Deus testemunhou dele, um homem que era considerado íntegro diante de Deus, né? Diante da sociedade, um homem abençoado por Deus, mas ele passou por uma luta tão grande que ele chega a dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então o caminho da enfermidade nos leva a termos uma experiência também mais forte com Deus, mais íntima com Deus. Então, olha, é sempre importante aprender lições com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Então eu sei, meus queridos, que tem muita gente aí sofrendo, pessoas que não estão entendendo, que não querem talvez compreender, porque a dor é muito grande. Mas eu quero dizer para você, compreenda uma coisa: na hora dessa grande dor, dessa grande enfermidade, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, mas nós temos que entender que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Que Deus muitas vezes permite situações que nós jamais vamos compreender, mas Ele sabe o que está fazendo, viu? Ele sabe, nós temos que nos submeter e confiar nele. Recordemos que a nossa vida aqui na Terra não é infinita e que em determinado dia iremos para a glória com o Senhor. Ainda que soframos profunda dor na enfermidade e pela perda através da morte, temos esperança. Se estamos com Cristo, em breve cantaremos o cântico da vitória. Então nós temos que procurar colocar em nosso coração essa certeza, essa esperança de que em breve, se nós permanecermos com Cristo, nós vamos cantar o hino da vitória. Em 1 Coríntios 5, versículo 55, olha aí: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus já venceu a morte. Então nós vamos passar pela morte, se Jesus não vier arrebatar a sua igreja antes. Mas eu repito para você, a morte não é o fim. Eu sempre digo que a morte é como se fosse um cavalo, um animal, quando o cristão fiel a Deus morre, monta nele e ele transporta ele para o seio de Abraão, para um lugar de delícias, lá onde estava Lázaro, um mendigo, segundo o Senhor Jesus fala para nós. Guarda essa esperança no seu coração. Ainda que você está sentindo a dor da perda de um ente querido, mas fica firme com Jesus, porque um dia você vai se encontrar, um dia você vai, aleluia, cantar o hino da vitória lá na glória. O cântico de vitória é definitivo para a glória de Deus. E a Bíblia diz que lá nunca mais ninguém vai chorar, não haverá lágrima, nunca mais ninguém vai sofrer, não haverá noite, somente dia, e Jesus é o sol da justiça, louvado seja Deus. Então a enfermidade ela pode ser curada. A cura poderá ocorrer de forma milagrosa por meio de recursos da medicina. Ela pode ser uma cura milagrosa através de uma oração, através de uma intervenção sobrenatural de Deus, né? Ou também através dos recursos da medicina. Não é pecado nenhum o cristão passar pela mão de um médico, passar por um leito de um hospital, passar pela a medicina, pelo tratamento médico. Por quê? Porque foi Deus que permitiu, é Deus que dá sabedoria ao homem, para que o homem possa
usar de conhecimento e graça de Deus e desenvolver remédios, desenvolver tratamentos que venham ajudar. Então aí está a vontade de Deus. Se Deus quer fazer um milagre, uma cura instantânea na sua vida, né, operar milagrosamente através da oração, Ele vai fazer. Se tiver que passar por um hospital, pelo médico, Ele vai permitir. Mas no final das contas, a glória, a honra e o louvor é dele. Uma pessoa pode ser vítima de câncer, né? E estar desenganada pelos médicos e Deus restaurar a sua saúde através da ministração de determinado medicamento ou realização cirúrgica. O rei Ezequias, havia sido informado pelo profeta de que iria morrer. Mas essa era apenas uma forma de Deus desenvolver a sua fé. Após sua oração, está escrito que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida. No caso do rei Ezequias, já foi uma ação sobrenatural de Deus. Aquela forma que ele servia, que ele adorava a Deus, a Bíblia diz que Deus manda o profeta Isaías voltar do pátio do palácio e entregar para ele uma resposta de vitória. E ele foi curado daquela doença e viveu mais 15 anos de vida. Isaías 38, a partir do versículo 1 ao 22, você pode conferir aí na sua Bíblia. A enfermidade ela também pode permanecer, né? Então muitas pessoas associam o fato de ter uma doença crônica com falta de fé. Nem sempre a permanência de uma doença é sinal de incredulidade. Deus tem planos perfeitos e às vezes permite determinadas situações para tratar necessidades que desconhecemos. Novamente podemos observar isso durante a luta e sofrimento de Jó. Seus amigos julgavam que ele estava sofrendo um castigo divino. A interpretação que fazia dos acontecimentos não era correta ou injusta. Então nós vemos aí a enfermidade, de repente pode permanecer na vida de uma pessoa, como eu falei aqui no início. Então muitos acreditam que o espírito na carne, mencionado por Paulo, estivera relacionado com algum tipo de enfermidade. Olha aqui o que Paulo diz no versículo de número 8, de 2 aos Coríntios, capítulo 12. Ele pediu a cura. Pedi 3 vezes que afastasse de mim e disse Deus, a minha graça te basta, louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz claramente qual era esse tipo de espinho, que problema seria esse. Há quem diga poderia ser uma enfermidade. Paulo ele ora pedindo a Deus para que o Senhor repreendesse aquele mal da vida dele, mas Jesus vai dizer assim para ele, Paulo, a minha graça te basta. Deus sabe, irmão, como tratar nas nossas vidas, sabe como fazer isso. Você pode perceber que o homem se acha tal, na hora da dor, quem é que ele vai clamar? Já pensou, já observou isso? Tem pessoas que se acham que são tal, que não adoecem, que fazem o que querem do corpo, praticam todo tipo de desobediência a Deus, pensam que o corpo vai aguentar. Quando vem a primeira dor, muitos até dizem que não creem em Deus, mas vai clamar por quem? Por Deus. Ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho, Paulo entendeu. E finalmente que sua comunhão com Deus e a experiência com sua graça eram mais importantes que o próprio espinho que o afligia. Então, não é por causa da dor que você tem que servir a Deus. Nós não temos que servir a Deus esperando que Deus venha nos curar de uma doença, de uma enfermidade, não. Nós temos que servir a Deus para que Deus possa salvar a nossa alma, resgatar as nossas vidas, mudar as nossas vidas. A questão da cura do nosso corpo, Paulo compreendeu. Mesmo ele entrando muitas vezes em grande tristeza, mas quando Deus disse para ele não, ele compreendeu. Porque Deus muitas vezes ele pode dizer um sim para você, um sim para mim. Deus muitas vezes pode dizer espera, espera mais um pouco. Não é a minha hora, vai chegar a minha hora. Mas Deus pode dizer um não para nós. Amém? E daí? Se Deus disser um não para você, você vai se revoltar, você vai abandonar Jesus, você vai deixar de servir a Deus, porque você não conquistou aquilo que você queria, a cura de uma enfermidade, a resolução de um problema difícil. Não, meu querido.
Paulo não agiu dessa forma. Compreendeu que mais importante do que o espinho na carne dele era a presença de Deus na vida dele. E o próprio Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha presença na sua vida te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas vezes que Deus não dá alguma coisa para nós, para o homem, porque Deus sabe, irmãos. Se de repente Deus curar, será que aquele homem vai fazer, né? Ou se Deus entregar uma bênção, será que ele vai continuar naquela humildade, né? Naquela perseverança? Deus sabe de todas as coisas. Então, de repente, o problema pode permanecer. Mas sirva a Deus. Não deixa de servir ao Senhor. Mesmo com essa limitação no teu corpo, né? Mas saiba de uma coisa. Deus, aleluia, sabe o que está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então é interessante que ele sentiu prazer na sua fraqueza por causa do amor de Cristo. Foi este amor que transformou sua fraqueza em força. Mesmo Deus que tratou com Paulo, trata conosco hoje. Amém? É o mesmo Deus. Estou disposto a sujeitar-me à vontade de Deus a ponto de permanecer com a doença ou mesmo receber uma sentença de morte, como o rei recebeu, Ezequias. Vai morrer. Ele foi pedir a Deus, né? Ele pediu, o Senhor, ele apresentou a vida dele a Deus. Deus mudou. Mas se Deus não mudar de ideia, né? Se Deus, que muitas vezes Deus muda em relação às nossas atitudes, né? Deus é misericordioso demais, irmãos. Ele vai nos tratar porque Ele é bondoso demais. Então, é uma resposta que só você pode dar a Deus e eu também, né? Só nós podemos dar. Será que nós estamos dispostos a ficar servindo a Deus, adorando a Deus, permanecer, mesmo com um problema na nossa vida, mesmo recebendo aí uma sentença de morte, né? Já pensou? Mas isso muitas vezes pode acontecer, né? Então a enfermidade pode gerar a morte. Lidamos muito pouco com a realidade da morte. Apesar do Evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nunca tratamos bem essa condição humana. O apóstolo Pedro escreveu sua segunda carta consciente da proximidade de sua morte. Certo? Pedro, ele não morreu ali porque ele estava doente. Morreu através de uma doença. Mas Pedro, ele já sabia que a morte dele se aproximava. Ele entendia, ele compreendia que o que estava acontecendo já dizia para ele que a morte estava bem próxima dele, né? Mas ele vê a aproximação daquele momento ali de uma forma esperançosa em Deus. Ele estava ali com o coração convicto do Deus que ele servia, do Deus que ele adorava. Então, apesar de a morte, como já falei aqui dele, não ser fruto de nenhuma enfermidade, mas ele sabia que a morte se aproximava dele. Paulo fala ainda de forma mais profunda sobre sua expectativa da morte, demonstrando que partir e estar com Cristo era algo excelente. Filipenses 1:23. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é bem melhor. Então Paulo, ele já guardava essa convicção, essa esperança no coração dele. E ele já dizia, olha, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é bem melhor. Então assim, quando a gente tem a convicção de salvação, de vida eterna, é uma certeza que só Deus pode dar. Eu sei que tem pessoas que vão dizer, mas como que um homem natural vai dizer que é salvo? É uma convicção. É uma certeza que só Deus dá através da palavra dele, através do arrependimento, através da entrega para Jesus, de coração e alma, de vontade, através de uma renúncia, né? Então a palavra de Deus, ela vai gerar em nós, a presença de Deus gera em nós, o Espírito Santo de Deus vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e vai transformar esse coração de pedra no coração de carne,
vai mudar a mente suja, mundana do homem para uma mente purificada pela palavra, e agora nós vamos ter um novo entendimento. E essa certeza de salvação é uma convicção que Deus dá através desses procedimentos na presença do Senhor Jesus. Então, quando se tem essa certeza, se age como Pedro, se age como Paulo, né? Esses testemunhos devem abrir nosso entendimento para que nos preparemos e aceitemos com mais designação quando a verdade de Deus não for a cura de uma enfermidade, mas a morte. Você está entendendo? É fácil? Não é. Nós temos que orar a Deus e pedir esse coração, pedir essa convicção. Não podemos criticar o irmão A, a irmã B, a pessoas. Cada caso é um caso, cada pessoa é diferente, né? Que nós temos que orar e aplicar a palavra de Deus. Eu estou passando aqui para você num propósito, na intenção de que Deus venha acalentar o seu coração e te dar graça e força para que você possa ter um entendimento, para que possamos nos preparar e aceitar com mais resignação a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não for curar, ou de repente uma enfermidade que venha levar uma pessoa à morte. Que Deus possa nos dar essa resignação, essa confiança, essa certeza, para nós conseguir administrar esse momento tão difícil na nossa vida. Eu já vi pessoas que desesperam, pessoas que se revoltam, pessoas que entram em estado de depressão, mas eu já vi também pessoas que conseguem de alguma maneira administrar. Então depende muito de cada um, é como eu estou falando. E não cabe a nós criticarmos nem julgarmos ninguém. Cabe a nós tentarmos de alguma maneira trazer uma palavra de acalento para que Deus possa agir na vida dessas pessoas nesse momento de dor tão difícil e venha acalentar o coração de cada um. Segundo ponto, assistência ao enfermo e ao enlutado. A igreja ocupa um papel fundamental nas visitas e apoio às pessoas enfermas, enlutadas e seus familiares. Esse é o momento para mostrar cordialidade, empatia e compaixão, ouvir com atenção e compreender as necessidades, e também um tempo para dar encorajamento, levá-los a aprender lições espirituais com atitudes de amor, compartilhar o evangelho caso a família ainda não sejam convictas da salvação. Para quem não tem essa convicção, fica muito difícil, irmão. Já vi pessoas aí desesperadas, pessoas que às vezes querem entrar até dentro do caixão, doente ferido ali, porque não tem essa palavra, né? Mas nós temos que nos aproximar com carinho e tentar fazer essas pessoas compreender que é um momento de dor. Então, com muita compaixão, podemos aproveitar a sensibilidade que as pessoas apresentam nesse momento. É muito importante o cuidado que precisamos ter com afirmações que fazemos. É comum se fazer afirmações de curas e milagres por conta própria e sem a aprovação de Deus. Presta atenção nisso aqui, olha. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Isso pode comprometer a imagem do Evangelho quando o que afirmamos não acontece. Irmãos, é um momento de muita fragilidade. É um momento de muita sensibilidade. E nós temos que aproveitar esse momento para uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E a Bíblia diz ainda, em Provérbios 10, 21, que os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Vamos ter cuidado, irmãos, com as palavras. Tem pessoas que, infelizmente, como diz aqui a palavra, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Pessoas que acabam entregando e dando promessas e de alguma maneira aí vão comprometer a imagem do Evangelho Santo. Então vamos tomar muito cuidado. Se Deus deu o comando, amém.
Se ele deu o comando, ele vai fazer. Eu creio plenamente. Se Deus está no comando, se Deus te deu o comando para você pegar os seus remédios, que você faz um tratamento e você deixar eles de lado, amém. Mas se Deus não deu esse comando a você, toma cuidado com quem vai chegar para você e vai usar palavras, muitas vezes, que não é o que Jesus está dizendo. E tem muitas pessoas que, infelizmente, agem dessa forma, de alguma maneira comprometem a imagem do Evangelho, quando afirma essa situação, que não é assim que a palavra nos ensina. Nós devemos cuidar do doente, zelar, orar sim. Nós devemos crer na palavra sim, mas tomarmos atitudes de fé quando nós recebemos aquela direção de Deus, com muito cuidado, para não prejudicar mais ainda aquele que está passando por uma situação muito difícil. O lábio do justo é para apacentar, para trazer uma boa palavra no momento certo, para ajudar. Nós devemos mostrar para aquela pessoa que esse sofrimento que estamos vivendo aqui agora não se compara com a glória que o Senhor tem revelado para nós. E aquilo ali, o coração da pessoa vai se abrindo para receber que é bom, que é a palavra de Deus, e aí vai surgir uma esperança de que aquela situação vai mudar em nome de Jesus. Essa questão da recuperação de um luto depende de cada pessoa. Tem uns que superam mais rápido, que acabam administrando mais rápido aquela perda. Outros demoram mais. E nós devemos ter paciência, nós devemos orar, nós devemos ali acompanhar aquela pessoa em oração e, na medida do possível, que tivermos a oportunidade, vamos cuidando daquela pessoa, né? E que para alguns pode haver sequelas da perda até o fim da vida. A verdade é essa. Tem gente que tem sequela até o fim da vida pela perda do marido, da esposa, de um filho, de uma filha. Então, nesses casos, a participação da igreja pode fazer grande diferença, né? Sempre ali ao lado daquela pessoa. Terceiro e último ponto. O Evangelho tem poder para a cura. Em seu ministério, Jesus deu tanta importância à assistência dos enfermos que praticamente 1/5 do Evangelho é dedicado ao tema da cura. Ele delegou também essa responsabilidade aos seus discípulos. A nossa obrigação de levar o Evangelho é uma palavra que não é nossa. Nós temos que passar para as pessoas uma ideia que não é nossa. A palavra é de Deus. Mas o Senhor delegou essa autoridade para nós, para orar e curar os enfermos em nome de Jesus. Não é para nossa exaltação. Certa vez Jesus disse, né? Vocês estão alegres, felizes porque oraram e o demônio saiu, porque oraram e alguém foi curado, né? A felicidade maior seja porque o pecado de vocês foram perdoados e o nome está escrito no livro da vida. Amém? Então essa é a nossa maior recompensa e alegria. A honra, a glória é do Senhor Jesus, porque é no nome dele. Então ele deu ordem aos discípulos para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar até mortos, purificar os leprosos. De graça recebestes e de graça dai. Amém? É de graça. O Evangelho não é pago. O Evangelho é para nós falarmos com amor, de graça. Tudo que a gente faz é por amor, né? Se você se dedica, se você se entrega, se você contribui, se você vai fazer por fé e com amor, certo? Porque você sente no coração a liberdade de se oferecer e se doar, e a bênção de Deus é certa na sua vida. Mas o Evangelho tem que ser apresentado assim como a gente recebeu de graça. Foi um presente de Deus para nós, que é a presença de Jesus. De graça tem que ser dado em nome do Senhor Jesus. É importante a gente acreditar que Deus tem poder para curar, mesmo doenças que do ponto de vista da medicina ainda não têm solução. Entendamos que enquanto existe a vida é possível Deus ser engrandecido com o milagre. Tenhamos em mente que Deus é soberano e que suas decisões prevalecem. O fato de Ele não realizar o que pedimos não diminui de forma alguma. Você está entendendo o que é? Que a soberania de Deus, Deus faz o que Ele quer. Agora, se Ele manda a gente orar e repreender, nós vamos orar. Por isso que eu não me canso de orar e repreender as enfermidades em nome de Jesus. Mas cabe a Ele liberar
a cura, a bênção e a graça, aleluia, a vontade dele é soberana. Pela fé, eu vou orar, tomando posse da palavra que ele tem nos entregado, mas a ação dele, aleluia, ele é poderoso, né, para decidir o que ele quer fazer, o que ele vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Olha, Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus quer curar? Quer. Jesus cura? Cura. Jesus faz milagre? Faz. Nós vamos orar? Vamos. Vamos crer que ele vai libertar o doente? Vamos, né? Mas vamos confiando em Deus, né? O fato de ele não realizar o que nós pedimos, isso não vai diminuir de forma nenhuma. Ele continua sendo Deus. Se ele quer, ele faz. Se ele não quer, ele não vai fazer. Amém? Mas nós temos que crer. Nós temos que confiar. Porque essa é a promessa do Senhor. Nós vamos respeitar, né? E nos colocar no centro da vontade de Deus. Aí muitas promessas vão ser realizadas no nome de Jesus. Amém? Para finalizar, é importante entender que Deus nos trata individualmente. Por isso que nós temos que procurar compreender a ação de Deus na vida de cada pessoa. Deus trata com cada um individualmente. Se Deus está querendo tratar com aquela pessoa, se Deus está querendo ensinar alguma coisa para aquela pessoa que eu não sei nem você sabe o que é, e Deus permite que aquela situação, aquele problema permaneça durante algum tempo, nós vamos se revoltar com Deus? Não. Deixa Deus agir, ele que sabe, é soberano, né? Então o fato de uma pessoa ter sido curada não significa que ele fará o mesmo conosco, né? Nem que ele nos ama mais ou menos do que ela, nem ainda que temos menos ou mais fé, certo? Ele é Deus todo-poderoso e soberano, ele é a fonte da vida, amém? Então cabe a nós, como igreja, aprender a assistir os necessitados, nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram após a primeira semana em companhia dele, né? Mas ter sempre uma palavra de conforto, de carinho e de compreensão. Vamos trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção, uma palavra boa para a vida daquela pessoa que já está sofrendo. Meus queridos, que Deus abençoe. Paz.